Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Participando do Poder da Ressurreição. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Efésios capítulo 1, versos 19 e 20, que diz: Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se nos lugares de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Um texto realmente muito forte e que daqui a pouquinho vamos ter a oportunidade de poder nos aprofundar um pouquinho mais nele para entendermos aquilo que é a mensagem que o Senhor Deus tem para nós hoje. Antes disso, entretanto, nós vamos orar por você e uns pelos outros. Apesar de não sabermos exatamente quem são as pessoas que nesse momento estão unidas a nós, mas um momento como esse permite que pessoas de lugares tão diversos tenham a oportunidade de poder unir o seu pensamento a Deus enquanto oramos uns pelos outros. Abra o seu coração agora para a influência do Espírito Santo de Deus e vamos colocar diante do Senhor cada um dos desejos que temos no nosso coração. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor tem propósitos para a nossa vida e, mais do que tudo, que o Teu Espírito, que sonda todos os corações, conhece todas as pessoas, sabe exatamente quem são as pessoas que nesse momento oram comigo. Não sei quem são eles, não sei quais são suas lutas, suas dores, mas sei que o Senhor sabe. Algumas dessas lutas, dores e angústias foram enviadas para a gente aqui no nosso canal e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa ver cada um desses pedidos, desses clamores e responder de acordo com a Tua vontade. Aqueles que estão ocultos lá no coração e aqueles que também foram expostos. Mas acima de tudo queremos a certeza de que a Tua vontade será uma realidade em nós. Também colocamos diante do Senhor, nesse momento, o nosso coração, a nossa mente, pedindo que o Teu Espírito fale conosco através do estudo da Tua Palavra. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que lemos ainda há pouco, ele vai trabalhar aqui alguns conceitos importantes dentro da oração que o apóstolo fez pela igreja de Éfeso. Oração essa que também serve e muito para nos alertar a respeito daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nessa parte da oração, que está compreendida entre os versículos 19 e 20, o texto começa dizendo: Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Sabe, se tem uma coisa que a gente precisa parar para poder pensar, é no poder de Deus e como esse poder de Deus agiu em toda a história. Eu gosto muito da maneira como a Bíblia ela introduz Deus. Quando você vai lá para Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, logo no comecinho da Bíblia, você encontra uma coisa fantástica a respeito de Deus, do seu poder. O texto simplesmente começa mencionando o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O texto começa de uma maneira tremenda, principalmente para nós que vivemos numa sociedade ocidental, onde tudo tem que ser explicado. Nós esperávamos que Moisés, quando começou a escrever o Gênesis, que ele começasse dizendo assim: Então, deixa eu explicar para vocês quem é Deus. Eu acho fantástica a ilustração feita por Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores do século XIX, quando ele vai dizer o seguinte: tentar explicar Deus para um ser humano limitado, como é o nosso caso, seria o mesmo que um menino com um pequeno balde na mão ir até o oceano e tentar tirar toda a água dele para colocar num buraco que ele havia feito na praia. Ou seja, é impossível. Nós não somos capazes de poder esgotar Deus. Então, eu acho fantástico que na sua infinita sabedoria, o Senhor Deus não diz para Moisés: Moisés, antes de falar a respeito do que eu fiz, faz o seguinte, diz aí quem eu sou. Não, o texto simplesmente começa: No princípio, Deus criou o céu e a terra. O céu, referindo-se aqui ao universo, e ao mesmo tempo à terra, o nosso planeta. Tudo que existe, absolutamente tudo, o que é visível e o que é invisível, surgiu desse Deus Criador.
Portanto, quando você vai pensar no poder de Deus, e você não precisa pensar muito, quando você pensa sobre o milagre do nascimento de uma pessoa, quando dois seres humanos, num gesto de amor, unem o DNA de duas pessoas para que uma terceira, que é uma mistura dos dois indivíduos, dê lugar a um novo indivíduo, que nasce um bebezinho indefeso e que vai crescendo e se desenvolvendo para que todo o processo, o ciclo continue. Tudo isso faz parte do poder de Deus. O salmista chegou a falar exatamente isso. De modo maravilhoso tu nos formaste. Quando ainda no ventre da nossa mãe nos tecia ou nos costurava, estava fazendo com que viéssemos à existência. É fantástico. Nós às vezes pensamos muito pouco no poder de Deus, em quem Deus é. Talvez seja exatamente por isso que nos momentos de dificuldade nós acabamos naufragando na fé. Essa mensagem é uma mensagem muito importante para a igreja de Éfeso, que olhando para as dificuldades e perseguições que estavam enfrentando naquele momento, para a prisão de Paulo, muitos estavam naufragando na fé e voltando para a velha vida, para os velhos deuses, para os velhos costumes. Paulo está agora dizendo, eu oro simplesmente para que vocês conheçam o poder de Deus. E esse mesmo poder que tem agido em vocês. E ele ainda continua mencionando, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos. Aqui ele vai agora mencionar duas coisas. A primeira delas é que esse mesmo poder que criou todas as coisas foi o mesmo que fez Cristo Jesus voltar dos mortos. Esse poder é um poder tão fantástico, eu acho incrível a maneira como a senhora White, por exemplo, mencionou esse poder agindo na história do Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e Marta, que estava morto, o seu corpo já estava em decomposição, e Jesus chega e manda que tirem a pedra. A própria Marta diz, Senhor, já cheira mal. E Jesus simplesmente diz, eu mandei tirar a pedra. Quando eles tiram a pedra, você consegue imaginar as pessoas trazendo a mão no nariz para poder tentar fugir daquele cheiro insuportável de carne em estado de putrefação? Quando o Senhor Jesus olha para dentro da sepultura e diz, Lázaro, vem para fora. Ela não te diz que tamanho é o poder que existe na palavra de Deus, que se manifestava através de Cristo Jesus. Que se Jesus não tivesse dito apenas Lázaro, vem para fora, se ele tivesse simplesmente dito, vem para fora, todos os mortos, desde Adão até a última pessoa a morrer naquele dia, teriam ouvido a voz de Jesus e retornado dos mortos. Esse é o poder da palavra de Deus. Bom, e quando você vai pensar no poder da palavra, e volta lá para Gênesis 1, o texto diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas que estão embaixo do firmamento e as águas que estão em cima no firmamento, e houve separação das águas. E Deus disse, haja separação entre a terra seca e as águas. E isso aconteceu. Tudo o que Deus disse aconteceu. A palavra de Deus jamais volta vazia. E é esse o poder que existe na palavra. E foi esse mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus. Você repara que exatamente antes da ressurreição de Cristo acontecer, a palavra de Deus foi disparada através do anjo Gabriel. O anjo Gabriel se posiciona exatamente diante da sepultura, onde todos os demônios haviam se postado para tentar impedir que Cristo Jesus ressuscitasse dos mortos. E ele está capacitado pelo poder que vem diretamente de Deus o Pai. Ele faz um gesto e a pedra se move. E ele só diz, Jesus, teu Pai te chama. Aquela palavra não era de Gabriel. Aquela palavra era de Deus o Pai, que agora era enviada através do anjo Gabriel para Cristo Jesus. E essa mesma palavra, a mesma palavra que foi usada lá no início para criar todas as coisas, fez com que Cristo Jesus voltasse à vida. Isso é uma coisa tão importante que Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, que básico para
o processo do estabelecimento do cristianismo é a ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, se a ressurreição de Cristo Jesus, ela for tirada da história, então nada mais faz sentido. Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a sua morte foi em vão. Então nenhum de nós pode ter expectativa de um dia também vencer a morte. Portanto, central dentro do cristianismo é exatamente a ressurreição de Jesus. E esse poder da palavra que ressuscitou o Cristo Jesus é o mesmo poder que age em nós. E ele ainda vai usar aqui agora uma segunda imagem. E ele vai dizer, e foi exatamente esse mesmo poder que fez com que Cristo Jesus se sentasse no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. A entronização de Jesus depois da sua morte e ascensão ao céu foi alguma coisa realmente tremenda. Se o sacrifício de Cristo não tivesse sido aceito pelo Pai, não fosse o suficiente para poder resgatar a humanidade estaria perdida para sempre. Então Cristo vem e apresenta diante do Pai o seu sacrifício, que foi prontamente aceito. E agora, como representante da família humana, ele se senta no trono para começar um processo que teve lugar exatamente depois da sua ascensão ao céu. Quando ele é entronizado, então o Espírito Santo de Deus desce para estar com a igreja. E Jesus mencionou, vocês vão para Jerusalém, para os discípulos, e disse, vão para Jerusalém, esperem lá até que do alto sejais revestidos de poder. E então, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. Percebe isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é uma coisa muito simples. O que está acontecendo é que o Espírito Santo só pôde vir para estar com os seres humanos e capacitá-los no processo da missão de Deus quando Cristo Jesus assentou-se sobre o trono. Ele agora é o representante da família humana. Então tudo que diz respeito ao nosso planeta passa por ele. É esse mesmo poder que trouxe Jesus Cristo da morte para a vida, que ressuscitou-o, é o poder que ele utiliza agora através do Espírito Santo para poder fazer com que nós tenhamos a possibilidade de testemunhar. É esse poder que fez com que Pedro abrisse a boca depois do Pentecostes e um sermão pregado por ele, 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. É esse mesmo poder que fez com que Pedro, Paulo e os demais apóstolos fizessem milagres extraordinários. Pense, por exemplo, em Pedro e João indo para o templo e um homem que estava paralítico, ele está ali pedindo esmola, e ele olha para Pedro e pede uma esmola, e Pedro olha para ele e diz, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta. E o homem dá um salto, sente o poder de Deus que está fazendo com que os seus músculos que estão atrofiados se tornem completamente vigorosos. Este homem começa a correr de um lado para o outro e entra no templo junto com Pedro e João, glorificando o nome de Deus, e uma grande multidão se ajunta ali. E Pedro olha para aquelas pessoas e com uma naturalidade espantosa, ele diz, irmãos, por que vocês estão olhando para a gente como se nós tivéssemos feito uma grande coisa? Não fomos nós que curamos esse homem, foi o poder de Cristo Jesus, aquele mesmo Cristo que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos, que fez com que esse homem voltasse a ter a sua saúde plena. E é esse poder que quer agir em vocês para transformar a vida de vocês. É fantástico. Você percebe que quando o foco da sua vida está no poder de Deus, que trouxe Cristo Jesus à vida e que fez com que ele tivesse a oportunidade de se assentar sobre o trono para governar os assuntos da humanidade, quando o nosso foco está nesse poder e nessa pessoa fantástica que tem todo o poder no céu e na terra, então nada poderá nos amedrontar, absolutamente nada. Eu te desafio nesse dia a viver com seus olhos fixos em Cristo Jesus, entendendo que todo o poder e toda a autoridade foi dada a ele, mas que ele tem canalizado através do Espírito Santo esse mesmo poder para a minha vida e para a tua. Que esse poder faça de você alguém vitorioso nesse dia, e alguém que vai trabalhar em parceria com Deus, na missão de Deus, aí no território que Deus te colocou. Eu estudo a lição, e você?